Essa menina, teu jeito me fascina, é de arrepiar. Oi, essa menina, não há que oi, essa menina, teu jeito me fascina, é de arrepiar. Oi, essa menina, não há pra segurar. Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Eu e a minha esposa, Aninha de Oxum, vamos iniciar hoje esse podcast falando sobre uma das orixás de maior fama aqui no Brasil. Hoje vamos falar de Inhansã. Hoje vamos falar da nossa mãe Inhansã. Epa, rei Inhansã! Epa, rei minha mãe! Epa, rei! Oiá! Bom, vamos iniciar então conhecendo um pouco o que é Inhansã. Inhansã é um orixá feminino, né? Um dos orixás que são mais cultuados dentro do sincretismo da Umbanda. Mas como assim sincretismo da Umbanda? O sincretismo ele não é só da Igreja Católica? Não. Sincretismo, a palavra sincrético, né, é porque ele é oriundo de algum lugar, então você faz uma correlação com uma outra religião. Então é o sincretismo da Umbanda. Nesse sincretismo da Umbanda, a Inhansã ela está muito presente nos terreiros. É um orixá que adentrou de uma forma assim avassaladora dentro dos terreiros de Umbanda. Ela está relacionada à liturgia. Ela é mais tradicional, ela traz essa liturgia, esse ritual africano, né? E ela controla os espíritos dos mortos. Olha que interessante. Inhansã é a controladora dos espíritos dos eguns. Eguns, aqueles que já passaram, já se desligaram deste corpo físico. No sincretismo católico, Inhansã é Santa Bárbara. Ela é muito saudada logo após os trovões, porque ela é a rainha dos trovões. E aí nós vamos ter vamos parar para analisar. Trovão. Alguém já viu um trovão chegar de mansinho? Não. O trovão ele chega avassalador. O trovão ele chega assustando a gente. O trovão ele chega de uma forma direta e contundente. Isto é Inhansã. É o jeito de Inhansã chegar. Ela é a senhora dos ventos e da tempestade. E uma coisa puxa a outra. Aonde tem vento, pode saber, tem a tempestade. Inhansã, quando incorpora em seus filhos, tem a aparência de uma autêntica guerreira e carrega consigo a sua espada. E o brandido com toda a ferocidade que ele tem. Ao mesmo tempo, é uma entidade muito feliz, é uma entidade muito contente. Inhansã sabe amar como ninguém. Adora mostrar o seu amor, a sua alegria, que muitas vezes contagia todo o ambiente por onde ela passa. É uma divindade que carrega o nome de um rio africano. E aí nós temos que tomar muita tinência nisso. Não esqueçam, Inhansã carrega o nome de um rio africano. Para ser mais preciso, é o terceiro maior rio da África. Ele atravessa 5 países. Ele vai de Congo até a Nigéria. E Inhansã é ligada a esse rio. E este rio é chamado Rio Níger ou Oiá. É aí que vem o nome de Inhansã. E daqui a pouco, no finalzinho, nós vamos entender por que Oiá e por que Inhansã é avassaladora desse jeito. A Inhansã, ela é uma divindade
que está sempre dentro do panteão africano, dentro do panteão mitológico africano, Yansan guarda uma certa distância das outras Iabás, né? Dos outros orixás que são personagens femininos. E ela se aproxima muito do terreno aonde consagra-se os homens, os orixás que são personagens homens. Porque ela está sempre presente, sempre ligada no campo das batalhas, aonde se resolvem grandes lutas, como também nos caminhos cheios de riscos e de aventura. Um caminho que até então era destinado aos orixás masculinos. Yansan está ali. Yansan está sempre longe do seu lar, longe da sua casa. Não é chegado aos afazeres domésticos, está sempre nos campos de batalha. Existem algumas características que se tornam marcantes nos filhos de Oiá e costumam ser esses filhos assim extremamente sensuais. Apaixonam-se com uma frequência assim incrível. Costuma ser íntegro em suas paixões. Quando gosta, gosta mesmo de verdade até o fim. Porém, esse seu gostar tem uma duração pequena. Se ele não for cultivado do mesmo jeito que ela gosta, ela abandona, ela desgosta. Nada nos filhos de Yansan em Yansan é medíocre. Nada é regular, tudo é meio fora do compasso. E nada em Yansan é discreto. Aonde ela chega, o Yansan menina, seu jeito me fascina, é de admirar. Dá essa admiração, porque ela não é nada discreta. Em compensação, quando ela fica zangada, as suas zangas são terríveis. Os seus triunfos são decisivos em qualquer tema. Sempre ela vai triunfar, ela vai conseguir chegar lá. Yansan é o orixá do arrebatamento da paixão. Os filhos de Oiá costumam ser irrequietos, autoritários e sensuais. Tem um temperamento muito forte, são dominadores, impetuosos. Yansan é a dona do movimento. É ela que movimenta todos os orixás do panteão africano. É a senhora dos espíritos desencarnados, os eguns. Ela controla o seu instrumento litúrgico, que é um rabo de cavalo, chamado de Eruechin. O Eruechin é um tipo de uma chibata, um chicote, né? Ela é feita com o rabo do cavalo e amarrado na outra extremidade, no cabo. O cabo geralmente é de osso. A gente vai encontrar de madeira, de metal, mas geralmente é de osso. Yansan trabalha lado a lado com o Aloé, porque ela trabalha com aqueles espíritos que desprenderam-se do seu corpo físico. É ela que indica o caminho que estes espíritos, que estes eguns deverão percorrer. Yansan comanda as falanges do boiadeiro. Olha que interessante. Yansan também é a deusa da espada de fogo. Ela carrega consigo, na sua mão, uma tocha. É uma espada de fogo. Yansan é dona da paixão, daquele fogo ardente. Por isso que ela carrega esse fogo. Ela é dona da provocação do ciúme. Oiá provoca muita intriga. Ah, é?
E nós vamos descobrir daqui a pouco por que ela provoca essa intriga. Oiá é dona da paixão violenta, aquela que corrói, aquela que cria sentimento de loucura, que cria desejo de posse, de possuir, de querer, de estar junto. Desejo incontido, o sentimento mais forte que a razão. Este amor mais forte, esta posse mais forte que a razão. Para se possuir Oiá, a pessoa, a região, o local, os dirigentes são capazes de tudo, até sair fora da razão. Quando se fala, estou apaixonado, tenha certeza que ali tem a presença e a regência desta grande orixá, que faz com que nossos corações batam com mais força e cria em nossa mente o sentido mais profundo, o sentimento abusado, o sentimento ousado, despertador do amor. Inhansã rege o amor forte e violento. Uma das funções do orixá Inhansã é colher aqueles seres que são fora da lei. E quando nós falamos fora da lei, sim, são bandidos mesmo. São aqueles que estão completamente à margem da sociedade, marginais, fora da lei. Mas com todo o seu carinho, todo o seu magnetismo, ela altera o lado emocional desses mesmos seres. Ela altera todo o estado mental, todo o estado da consciência, para redimensionar este ser para uma nova vida, uma nova linha evolutiva. Passa então a ganhar a sua evolução. Inhansã é tão avassaladora que ela pega esse cidadão e consegue mexer dentro do seu eu, transformando-o e evoluindo. O que vai aquietar, que vai facilitar a caminhada desta pessoa, a sua linha. É isso que a Inhansã faz. A linha coloca a pessoa, alinha ela com a evolução. Inhansã é quem vai abrandar o coração desses seres, que vai colocar esses seres que estão fora da linha em linha, para que ele consiga evoluir. Inhansã conta com grandes falangeiros, é uma grande gama de falangeiros. E para nós entendermos quem são os falangeiros, vamos entender o que são falangeiros. São aquelas entidades, são aqueles espíritos que estão logo abaixo dos orixás. É aqueles que nós recebemos em nossos terreiros. Nós recebemos em Inhansã. Na Umbanda não se recebe orixá. Não recebemos o orixá em Inhansã, mas recebemos os seus falangeiros. Recebemos aqueles que vêm trazidos por força do orixá Inhansã. Ela comanda legiões de entidades de espíritos que têm uma certa afinidade vibracional com ela. Vocês vão encontrar entre a página 95 e a 102, são 7 páginas que eu deixei só os falangeiros de Oiá, para vocês terem noção da quantidade de falangeiros que ela trabalha. E ali, nestas páginas, a título de curiosidade, ou quem quiser estudar mais a fundo, nós vamos ter ali, nestas páginas, os falangeiros de Inhansã, e ligados a outros orixás, porque Inhansã, Oiá, não vai trabalhar sozinho.
Vamos conhecer algumas comidas destinadas a este grande orixá. O ipetê, que é uma comida à base de inhame e de camarão seco. O acarajé, que é feito com feijão fradinho e camarões seco. O bobó de inhame, que é inhame, dendê, camarões secos, gengibre, pimenta e sal. Agora, eu vou pedir para a Aninha falar um pouco para a gente sobre as características dos filhos de Oiá. E logo em seguida, eu venho para desvendar esse mistério deste amor avassalador, deste orixá que cria ciúme, deste orixá que muitas vezes cria até intriga entre as pessoas e entre os povos. Aí a gente vai entender direitinho por que ela tem todo este aparato que a carrega. As características dos filhos de Ansã. Seu filho é conhecido por seu temperamento explosivo. Está sempre chamando a atenção por ser inquieto e extrovertido. Não admite ser contrariado, pouco importando se tem ou não razão. Em estado normal, é muito alegre e decidido. Passa por cima de tudo que está fazendo na vida, quando fica tentado por outras aventuras. Em seus gestos, demonstra o momento que está passando, não conseguindo disfarçar a alegria ou a tristeza. Não tem medo de nada. É leal e objetivo. Ansã é a mulher guerreira que, em vez de ficar no lar, vai à guerra. São assim os filhos de Ansã, que preferem as batalhas grandes e dramáticas ao cotidiano repetitivo. Ao contrário dos filhos de Ogum, os filhos de Ansã costumam ser mais individualistas, achando que com a coragem e a disposição para a batalha vencerão todos os problemas. São fortemente influenciados pelo arquétipo da deusa, aquelas figuras que repentinamente mudam todo o rumo da sua vida, por um amor ou por um ideal. São de Ansã aquelas pessoas que podem ter um desastroso ataque de cólera no momento social, na casa de um amigo, e o que é mais desconcertante, momentos após extravasar uma irreprimível felicidade. Os filhos de Ansã são atirados, extrovertidos e chocantemente diretos. Têm uma tendência a desenvolver vida sexual muito irregular, pontilhada por súbitas paixões, que começam de repente e podem terminar mais inesperadamente ainda. São muito ciumentas dos seus maridos, mas quando estão amando verdadeiramente, são dedicadas a essa pessoa e extremamente companheiras. Os filhos de Ansã costumam ser amigos, fiéis, para os poucos escolhidos que fizerem parte de um círculo mais íntimo. Essas são as características dos filhos, não de Ansã, tá? E agora, nós vamos entender por que Ansã é todo esse furacão, né? Então vamos lá. Eu vou ler um texto para vocês daqui a pouco, mas antes, para a gente entender esse texto, para a gente entender esse capítulo de Oiá, eu vou contar uma história para vocês. Lembra do rio? O rio Oiá,
Muito bem. Yansan carrega este arquétipo deste rio Oiá. Este rio Níger, ou Oiá, ele é um rio que ele abastece 5 países. Ele dá o de beber para 5 países. Ele dá o de comer para 5 países. Por onde este rio passa, existe fartura, existe amor, existe carinho. Mas ele passa de forma avassaladora. Só que teve uma época que o rio Oiá, de um dia para outro, ele secou, ele acabou. E aonde o rio passava, aonde tinha abundância, felicidade e amor, veio a destruição. Por onde ele passava e não deixava sua marca, ele destruía cidades, bairros, povoados e até países. Por isso que tem esta ligação com Oiá. Por isso que leva o nome de Yansan. Por isso que Yansan leva o nome de Oiá. Por isso que ela carrega este arquétipo. E quando nós falamos que ela desperta amor, sim, quando este rio voltou, ele voltou também de forma avassaladora. Todos os países passaram a brigar pelo direito deste rio, trazendo ciúmes, trazendo guerra, mas não uma guerra de morte, mas sim uma guerra de vida. Por isso que Yansan é avassaladora. Por isso que Yansan ama e desama a qualquer momento, porque este rio é o rio que a qualquer momento ele está cheio e no outro dia ele está vazio. Então tem que aproveitar aquele rio. Esse rio, ele não é um rio constante. Ele tem cheias, ele tem secas, assim, que acabam com a cidade ou trazem tudo de bom para a cidade. E não é uma cidade não, nós estamos falando de 5 países, e até hoje é assim. Este mesmo rio que traz a fartura, que traz a lavoura, o gado em abundância, também é usado para ser jogado excrementos, a sujeira das pessoas, e ele passa varrendo e lavando tudo, assim como Yansan. Esse rio, ele é um dos rios mais importantes do continente africano. Imagina só um rio ser responsável por 5 países da África. A importância que tem este rio. A importância que tem o rio Oiá. Por isso que Yansan carrega este arquétipo desse amor avassalador, porque aonde há água, há amor, há vida, há sentimento, há sexualidade, há ciúmes, há guerras, há vida. Não podemos esquecer que Orixá é amor. Olha que coisa bonita. Cada qual realizará esse amor segundo a sua maneira. Uns mais calmos, outros mais avassaladores. Mas Orixá é amor. O amor de Yansan não é um amor de guerra pela morte, ou o casamento pelo poder, ou a tempestade pela destruição. Oiá colhe um pouco do que há por onde passa. E depois que colheu, redistribui para todo o restante. Oiá pega e distribui. Por isso, ela precisa ser maleável o bastante para ser ao mesmo tempo búfalo e borboleta. Sedutora para cair na graça de Omulu. E quando eu falo cair na graça de Omulu, eu estou dizendo naqueles irmãos que desencarnaram. Ela tem que ser toda sedutora, amável, para que esses irmãos confiem e deem a mão para ela, para que ela possa levá-los aonde é o seu destino.
Ela tem que ser forte para destruir o que está estragado e permitir a chegada de Ogum e Xangô. Por que Ogum e Xangô? Quando eu falo Ogum, eu falo lei. Quando eu falo Xangô, eu falo justiça. Então a chegada de Ogum e de Xangô representam a lei e a justiça. Sem lei, sem justiça, não há ordem. Além de perspicaz, para aprender com cada um dos orixás com os quais ela está associada. Oiá é a energia transformadora da realidade que destrói e constrói a todo momento. Impede a ruína do mundo. Impede a ruína daqueles países que dependem dela. Sem Oiá, a vida estaria condenada ao apodrecimento e a sua abundância se converteria em escassez. Um corpo vive pela constante troca de energia, pela constante troca de matéria com o próprio ambiente. Como, por exemplo, a respiração. Inspiramos e expiramos. A hidratação, precisamos da água. A alimentação, que nos mantém vivo. O que mantém constantemente limpo é a circulação incessante desta matéria energética pelo nosso organismo, deixando em cada parte os nutrientes e recolhendo todas as toxinas, os dejetos, para serem expelidos pela expiração, pelo suor, pela urina ou pelas fezes. Este axé de circulação, este movimento desta circulação, esta evolução e destruição do nosso organismo no mundo, chama-se Oiá. Ao mesmo tempo que nos propicia a evolução, nos propicia a destruição do corpo. O matriarcado de Oiá é pela transformação da vida. Por isso, ela é este feminino dinâmico que faz pulsar a vida na casa, faz pulsar a vida nas cidades, a vida nos reinos, a vida espiritual nos terreiros. E Oiá consegue ser rainha, guerreira, serva, animal, coral e vento. Eparrê, minha mãe, eparrê, Inhansã, eparrê, Oiá.